que você acha que é essencial conter no plano pedagógico dessas escolas? Importante lembrar que nenhuma escola se torna bilíngue, assim, num passe de mágica. Sim. É um processo. Muito grande. É um processo longo, você conhece bem esses passos do processo. É um processo detalhado. O importante é decidir que escola bilíngue nós queremos ser, porque isso vem de que escola eu quero ser e que transformação eu quero trazer para essa comunidade que faz parte da minha escola, né? E, a partir daí, elaborar um bom projeto político-pedagógico, um excelente plano de ensino integrado, conhecer esse corpo docente, deixar claro para o corpo docente que todos esses professores são professores de educação bilíngue. Não importa que eles lecionam em português e que eles não são bilíngues. A escola é bilíngue. Então, todo mundo é professor de educação bilíngue. É esclarecer esse público antes de soltar a notícia para as famílias e para os estudantes. É conquistar o público interno, porque quando a gente diz, numa reunião de professores, a partir de 2026, a nossa escola será uma escola bilíngue. O professor já está ali no celular vendo para onde ele vai mandar o currículo dele. Assusta, né? Assusta, porque a impressão que se tem é escola bilíngue só tem pessoas bilíngues e isso não acontece mais nem nas escolas internacionais. E nem tem que acontecer. Porque escola bilíngue é feita por pessoas que fazem bem o seu trabalho na língua por meio da qual elas lecionam. Não importa que o professor não seja bilíngue. Ele não é, mas o outro vai fazer essa parte da formação na língua adicional. E ele vai fazer a parte dele na língua de origem e está tudo bem. Também é uma referência também para os alunos. Exato. Eu sinto que às vezes os alunos de escolas internacionais, às vezes sentem até falta dessa conexão com a língua materna, principalmente a educação infantil. Exatamente. A educação infantil, elas se veem muito perdidas porque não tem a referência materna, né, da língua. Exato. Então, isso é muito importante, né? Pensar num processo que vá passo a passo. A escola se prepara durante um ano para lançar um projeto de formação de bilíngues. Se não acha que dá para ir do infantil ao médio, não vá. Faça só educação infantil, suba para os anos iniciais, vá depois para os anos finais e chegue no ensino médio. Não é preciso virar a escola inteira. Uma escola nova... É isso que eu ia te falar, a escola nova é diferente. Uma escola nova, ela abre bilíngue. Uma escola que já existe, ela faz um processo de transição. Ele é um processo muito delicado, porque o público que está lá não entrou lá porque a escola é bilíngue. Ela não era. Foram outros os elementos que atraíram as famílias. E até porque você se transformar bilíngue exige uma carga horária, um aumento de carga horária maior, que você também tem que refletir se você comporta tanto estruturalmente e quanto fisicamente. E qual é né? o impacto disso para as famílias? E financeiro também, porque você vai ter uma carga horária muitas vezes de 25, 30 aulas semanais, você pula para 40 aulas semanais. Né? Exato. Então, realmente, são bastantes desafios e não é fácil transformar. É mais fácil nascer uma escola bilíngue do que transformar uma escola. Essa transformação requer realmente um planejamento muito grande e passo a passo. Acho que segmento por segmento. Né? Todas as escolas, vamos falar de São Paulo, né, que nós conhecemos mais as escolas, todas as escolas de referência bilíngues em São Paulo nasceram bilíngues. Elas não foram transições. E fora de São Paulo, eu tenho escola em Belém, nasceu bilíngue. Cuiabá, nasceu bilíngue. Teresina, nasceu bilíngue. Santa Catarina, nasceu bilíngue. As escolas que se tornaram mais rápido escolas de referência bilíngue nasceram como escolas bilíngues. Hoje nós temos um número muito grande de escolas que nasceram regulares, currículo regular, e foram gradativamente dando passos no caminho de um currículo bilíngue e que também são hoje escolas de referência. Mas elas se inspiraram nas potências de escolas que estão aí há 30, há 40 anos. A mais antiga de São Paulo beira os 50 anos de existência. Nasceu
escola bilíngue. Então, é lá que a gente olha, foram eles que quebraram as primeiras pedrinhas, né? Para que a gente hoje tenha todo esse repertório para fazer o que a gente faz.